Salve nosso Pai Oxalá. Maior que Zambi, maior que Oxalá, procure neste mundo, não encontrará. Maior que Zambi, maior que Oxalá, procure neste mundo, não encontrará. Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá, e hoje nós vamos falar sobre identidade dos nossos guias, das nossas entidades. Eu e a Aninha de Oxum, a minha esposa, estamos aqui para a gente aprender junto sobre este assunto que muitas vezes intriga todos nós. E lembrando, se você, dentro do seu terreiro, numa conversa com o seu Pai no Santo, com o seu dirigente, e as ideias forem diferentes da nossa, ele está correto, ok? Esta ideia, este estudo, esta forma de ver é a forma que nós usamos aqui na Casa de Oração Pai Oxalá. Identidade. Mas como assim identidade? Como que as entidades mostram a sua identidade dentro de um terreiro de Umbanda? Existem duas formas disso acontecer. Primeiro, dando o seu nome, e a outra forma é riscando o seu ponto. Mas este processo, existe um tempo para que a entidade leve para dizer o seu nome? Sim, existe. Existe um tempo, sim. E é um tempo já predestinado. Já existe uma época marcada. Mas esse tempo está relacionado diretamente ao médium e não à entidade. Enquanto o médium estiver preocupado com o nome da entidade e não estiver assim preocupado com o real trabalho que a entidade veio nos ofertar, ele não está apto a saber, a compreender o nome da entidade que o acompanha. Então, o mais importante, sim, é o trabalho que esta entidade faz. É o trabalho que ela vem nos ofertar e não o nome ao qual nós vamos chamá-la. O nome da entidade não é o mais importante no início. O importante, realmente no início, é o trabalho que a entidade fará. Esta afinação que ela vai ter junto ao seu médium, ao médium que está acompanhando. Até porque a entidade poderá se identificar com qualquer nome, né? O nome que ele tiver vontade de falar, né? Qualquer nome que ela queira dar. Esse tempo é o tempo para que o médium consiga se identificar com as energias da entidade. Aquelas energias, aquela entidade que lhe acompanha tem toda uma energia e o médium precisa entender esta energia, precisa sentir aquela energia antes de mais nada. É muito comum e é regular quando a entidade se manifesta pelas primeiras vezes, os médiuns não conseguirem se adaptar, né? E dificulta até a fala. Até esse período de adaptação tem que haver uma conexão por completa de todos os chakras. E o chakra laríngeo é responsável pela fala e ele é um dos últimos a se amadurecer. Ele é um dos últimos chakras que vão ser
trabalhados para o amadurecimento. O médium, em desenvolvimento mediúnico, capta várias energias diferentes, de tudo quanto é lugar. Por quê? As suas antenas, o seu receptivo, ainda não está bem ajustado, né? Essa antena dele ali se encontra assim, não bem ajustada, e ele tem que ter muita, mas muita cautela. Afinal, são muitas entidades que compõem a sua coroa mediúnica, e ele está receptivo a todas as entidades, a todas as energias de todas as entidades. Muitas vezes confunde o médium. Por isso, não tenha pressa. Saiba distinguir qual energia está predominando. Assim, nenhuma entidade irá dizer que se apropriou do seu corpo de forma a não induzir o seu aparelho a canalizar somente sua vibração. As entidades são sábias, sabem a importância de toda e qualquer vibração. No processo inicial do desenvolvimento, muitas entidades de luz se aproximam do médium ao mesmo tempo. Aos pouquinhos, o médium aprende a sintonizar como se fosse um rádio, sintonizar aquela frequência, aquela estação, e cada uma delas, no devido tempo, com paciência, com estudo e com dedicação. Portanto, é natural médiuns novatos incorporarem bem as suas entidades, mas, no entanto, não sabem falar o seu nome. O fato de dizer o nome da entidade denota em sinais de avanço do processo do desenvolvimento. Esse desenvolvimento ele é natural. As coisas devem vir sempre ao seu tempo, sem pressa. Não devemos ser antecipado. Não devemos nos antecipar sobre a pena de atrapalhar todo o desenvolvimento. Era aí que minha página subiu. As entidades de Umbanda não falam o seu nome. Sabiam disso? Nunca. Nunca uma entidade de Umbanda vem e dá o seu nome. Isso mesmo. Os nomes que elas dão são nomes relacionados às suas falanges de trabalho. E nós vamos estudar um pouco e entender um pouco o que é isso. Existe uma ciência divina que permeia a religião da Umbanda, passa assim, pelo meio da religião e possibilita fazer uma interpretação. E olha só, interpretação, nós vamos interpretar os nomes das entidades. Para que possamos entender os nomes das entidades, usamos uma coisa chamada chave interpretativa. Essa chave é uma relação entre os elementos dos nomes de seus orixás correspondentes, cada entidade com o seu orixá. Por exemplo, se montanha são de Xangô, caboclo da montanha ou Exu montanha, ou entidades com o sobrenome Montanha são da linha de Xangô.
Elas vibram sobre a linha de Xangô. Então, caboclo da montanha, um caboclo que vibra na linha de Xangô. Exu da montanha, Exu que vibra na linha de Xangô. Agora, caboclo 7 montanhas. Exu 7 montanhas. Olha só, primeiro na montanha. Agora nós estamos falando de 7 montanhas. Todas as entidades, os guias com o sobrenome 7 montanhas são de Xangô. Mas tem o 7, que representa as 7 linhas de Umbanda. Sendo assim, o caboclo das 7 montanhas é um trabalhador de Xangô que vibra nas 7 linhas da Umbanda. Então, pode ver que esse nome ele está crescendo. Desta maneira, nós vamos ver assim: caboclo 7 flechas. Sim, ele quer dizer sou caboclo. Palavra caboclo, trabalhador. Da falange das 7 flechas, ou seja, da linha das entidades que vibram nas 7 flechas, nas 7 forças de Umbanda. Mas o seu nome não é este. Esse é o nome que ele se apresenta para nós. De modo geral, ele pode, tá, chamar assim, caboclo das 7 flechas. Beleza, se apresenta para a gente. Mas ele pode ser caboclo das 7 flechas do cruzeiro. Opa, estamos falando das almas, Obaloê. Então ele é um caboclo índio, trabalhador, que trabalha nas 7 linhas da Umbanda, com ênfase em Obaloê. Mas se ele falar pra gente, sou caboclo das 7 flechas do cruzeiro bendito. Oh, peraí, Obaloê e Oxalá. Das almas. Opa, então peraí, caboclo das 7 flechas do cruzeiro bendito das almas. Nós estamos falando de quem? Preto Velho. De Aruanda. Peraí, como assim? Caboclo das 7 flechas do cruzeiro bendito das almas de Aruanda. Então, cada vez que ele menciona um nome, um codinome, um sobrenome, ele revela uma ou outra energia que ele vibra com mais intensidade. Mas por que ele não chega e já revela de uma vez? Eu sou o caboclo André Luiz Torres. Por que ele não fala isso? Porque nós estamos rodeados de inimigo. Você vai contar para o seu inimigo quais são as forças que você tem, quais são as armas, qual é o seu endereço? Não. Você mostra a sua presença, mas ele não sabe se você tem uma faquinha, se você tem um facão, se você tem uma espada de algum, ou se você tem um tridente de Exu, ou se você tem um abebé de Oxum. Então, por isso que eles falam os nomes deles curtos, 2, 3 nomes só, ponto. O resto não aparece, porque ele tem que guardar isto com ele. Existem grandes curiosidades sobre a força e a regência na qual as nossas entidades trabalham. Todos atuam no campo de um ou de mais orixás. Não importa qual o seu orixá de cabeça, isso não é determinante para identificar qual a entidade que o médium trabalha. Precisamos também conhecer os fatores. O que são os fatores? Fatores são os verbos, as ações relacionadas a cada um dos orixás. Olha só que interessante isso. Vimos lá o caboclo da montanha, que é caboclo de Xangô. Olha que interessante isso aqui. Olha esse exemplo quando eu falo no verbo, quando eu falo na ação. Quais são esses verbos? Quais são essas ações? Os mais comuns: cortar,
arrancar, romper, abrir, trancar, girar, virar. Isso são verbos que chamamos de fatores. Sendo assim, identifica-se a quem pertence cada fator. Olha só, fator abrir, por exemplo, é Ogum, que dá origem a várias falanges. Abre caminho, Ogum, Ogum. Abre rio, caboclo abre rio, caboclo de Ogum e Oxum. Caboclo abre mata, mata, Ogum, Oxóssi. Abre tudo, Ogum, Oxalá. Abre calunga, Ogum, Obaloê. E com essa identificação do elemento principal, como pedra ou pedreira, que é de Xangô, água, cachoeira de Oxum, estrada de Ogum, etc., vai se localizando o campo de atuação. Como, por exemplo, pedra preta. Nós temos o quê? Xangô, Omulu. Pedra de fogo. Nós temos Xangô, Xangô ou Xangô e Ogum. Nós temos também pedreira das almas. Xangô, Obaloê. Pedreira de ferro. Xangô, Ogum. Pedreira de ouro. Xangô e Oxum. Por mais que se conheça a chave de um nome, é muito comum a entidade não revelar por inteiro o seu nome. Posso saber quem trabalha com Exu Tranca-Ruas, por exemplo? Um Exu de Ogum. No entanto, ele pode ser Tranca-Rua das Matas, Ogum e Oxóssi. Ou ele é um Exu de Ogum atuando no campo de Oxóssi. Ainda assim, não é suficiente para identificar o nome da entidade. Sua correta relação deve ser feita somente nas obrigações com a própria entidade, dando a interpretação. É a entidade que vai falar, não somos nós. Nós apenas acreditamos naquela interpretação. Muitas vezes, a entidade que vai nos contar. Por mais que se conheça a chave do nome, é muito comum a entidade não revelar o nome dela. Vamos conhecer aí alguns fatores das entidades. Vê aqui para mim, amor. Abre, Ogum. Águia Negra, Oxóssi, Ogum. Das almas, Obaloaê. Brasa, Yansan e Ogum. Do buraco, Omulu. Bará, Oxalá. Da cachoeira, Oxum. Capa preta das almas, encruzilhada, Oxalá. Um minutinho só. Olha que interessante. Nós temos aqui a Claudina. Quando ela quis saber, quando foi dada a oportunidade dela saber quem era a entidade de cabeça dela, foi falar para ela: você é filha de Bará. Mas ela é filha de Bará, Exu Bará. O que é isso? Exu que trabalha na linha de Oxalá. Passado um tempo, ela incorpora a entidade dela. Quem era? Capa preta. Se nós virmos aqui, olha o que diz capa preta das almas, da encruzilhada, Oxalá. Então, ela é filha de Exu Bará, Exu que trabalha na linha de Oxalá. Olha que coisa intrigante isso. Vamos lá. Cemitério, Obaloaê. Encruzilhada, Oxalá, Ogum e Obaloaê. Fechadura, Nanã. Folha, Oxóssi. Galhada, Oxóssi. Ganga, Gangá. Oxalá. Guiné, planta, não o local, Oxóssi. Hora grande,
Oxalá. Labareda, Xangô, Yansan. Laço, Oxóssi. Lama, Nanã. Lança, Ogum. Maioral, Oxalá. Ondas, Iemanjá, Yansan. Ouro, Oxum. Pantera Negra, Oxóssi. Porteira, Obaluaê. Prego, Ogum. Punhais, Yansan e Ogum. Quebra, galho, tudo, porta, etc. Ogum. Rompe. Rua, matas, almas, ferro, Ogum. Tatá, Obaluaê. Tata Caveira, Omulu e Obaluaê. Terra, preta, vermelha, seca, Omulu. Veludo, Oxum. Vento, Yansan. Ventania, Yansan. Então, existem vários gatilhos, né? Eu coloquei alguns, né, que é só para a gente ter uma noção, e procurei relacionar algumas coisas aqui com os nossos médiums. Vocês viram? Nós colocamos ali terra, eu coloquei terra, que é para a pessoa ir mais ou menos se localizando para ver a sua entidade, a entidade que te acompanha, em que linha ela está trabalhando. Temos também as entidades que não falam o seu nome. Ela não fala, apenas respondem por codinomes ou nome dos seus orixás, orixás de sua vibração. Quer ver um exemplo? Um exemplo bem prático. Nós temos até na casa. Linha de Iemanjá. Caboclos de Iemanjá não falam. Se ele não falam, consequentemente, não fala o nome. Ele nem fala, quanto mais o nome. Linha de Oxum, de Nanã, Yansan, Omulu, falam muito pouco, quase nada, mas não falam o seu nome. Eu não sou Oxum da cachoeira, toda Oxum é da cachoeira, né? Eu não sou Oxum, sei lá, Oxum Maria das Couve, não tem nome, ela leva só um codinome. Ela leva só o nome do orixá. Oxum, ponto. Acabou. Yansan, Yansan das almas. Não, Yansan é Yansan. Acabou. Tá? Então, Oxum, Nanã, Yansan, Omulu não tem nome. O nome deles é o nome da força a qual ela trabalha. Mas eles não falam o seu nome. Qual o motivo? Por que eles não falam o seu nome? Porque não há necessidade. Eles não precisam falar o seu nome. Se você vai em um terreiro, que nós temos lá 3, 4, 5, 6, 10 pessoas recebendo Yansan, cada um recebe de uma maneira diferente, todas são Yansan, mas nenhuma delas tem um nome específico. É só Yansan, ponto, e acabou. É assim, não tem necessidade de ter esse nome. Ela leva o nome do seu orixá. Mas, em contrapartida, nós temos os caboclos de Oxóssi, os caboclos de Ogum, os caboclos de Xangô, os Erês, os Exus, que falam o seu nome, colocando a força do seu trabalho. Então, quando ele fala, eu sou o caboclo terra, nós sabemos que ele é um caboclo da linha de Oxóssi que vibra na linha de Omulu. Então ele já está dando o nome dele dentro da sua vibração. Outras linhas como baiano, marinheiro, boiadeiro, ciganos, que são linhas adicionais, também carregam as suas marcas, as marcas das linhas que eles trabalham através dos nomes que eles são chamados, porque eles dão nome. Se eles dão nome, a gente já sabe
que linha que ele está trabalhando. A ansiedade, a pressa e muitas vezes a vontade de estar pronto para o atendimento, na maioria das vezes, por falta dos próprios dirigentes, dos pais de santo, mãe de santo, enfim, o médium se acha pronto. Coloca sua entidade acima de todas as outras. Acredita que sua entidade é a melhor. Faz melhor e acontece rápido. É nesse caso que acontece a derrocada do médium. Pois existe uma soberba. Quando existe essa soberba, dá o início a uma derrota. Ela começa a decair. Eu tenho uma entidade que trabalha na linha, que vibra na linha de Oxalá. Primeiro, eu não tenho entidade nenhuma. Quem tem é ela que tem a mim. Ela me acompanha. E se ela vibra na linha de Oxalá, na linha de Iemanjá, se ela vibra na linha de Xangô, Oxóssi, Exu, a força é a mesma. Não existe uma entidade mais forte ou mais fraca. Todas elas têm a mesma força. Cada um tem um tipo de trabalho diferente. É destinado a um trabalho diferente, mas a força é a mesma. Então, não pode haver esta soberba. A outra forma de nós identificarmos a identidade de uma entidade é através do ponto riscado. A pemba, seja ela uma pemba de cal a cal virgem, ou seja ela uma pemba de efum, ou seja ela um carvão, ou seja ela uma pedra, é conhecido também como a caneta de Aruanda. É aonde vai se escrever o nome da entidade. O ponto riscado, ele é um mistério que pertence única e exclusivamente aos guias espirituais. Nenhum ser humano detém o direito de riscar um ponto em nome de um guia, em nome de uma entidade. Hoje em dia, podemos encontrar cursos sobre esse tema, mas nenhum de nós, nenhum encarnado está capacitado para o fato de entender sobre este lindo mistério. Pode saber o que significa alguns símbolos, algumas simbologias, mas a junção desses símbolos, que formam a totalidade do ponto, somente a espiritualidade pode explicar, se assim ela quiser. Até a justaposição interfere nas vibrações do ponto. Seria como se fosse uma receita de uma comida. Nós sabemos, dentro de um bolo, por exemplo, o sabor do açúcar. Nós conseguimos identificar ali o açúcar, a farinha, mas a dosagem do açúcar ou da farinha, o seu efeito sobre os outros componentes, a sua necessidade, somente quem detém a receita é que sabe. Somente o chefe é que vai saber. Se você pegar, por exemplo, um fermento biológico e colocar ele com sal, sabe o que vai acontecer? Nada. Você vai brecar o fermento. Mas se você colocar o fermento biológico com açúcar, você derrete o fermento, ele vira líquido. Então, esta alquimia, quem sabe, quem detém, é o chefe de cozinha.
Esta alquimia dos pontos, quem detém é sua entidade, não somos nós. Nós sabemos que aquilo é uma flecha, que aquilo é um machado, o outro é uma estrela, o outro é um tridente, é um triângulo. Triângulo, símbolo da Umbanda. Beleza, e qual a posição que ele está? Que tamanho que ele é? Ele está no centro, na lateral, dentro ou fora? Cada posição e cada elemento dentro daquele ponto representa uma coisa diferente. Então, por mais que nós saibamos, a gente não sabe de tudo não. Muito pelo contrário, a gente sabe muito pouquinho. Mas existem fundamentos para isso. O ponto riscado por uma entidade tem a função mágica e variada. São várias funções. Desde a criação do campo de força, para que possa repelir uma energia, atrair uma energia, dispersar energias presentes ali naquele ao redor, ou presentes só naquela pessoa, ou presentes só naquele elemento, até uma forma escrita do próprio nome da entidade. Desde o princípio da religião, estão presentes nos cultos dos espíritos ancestrais, contribuindo para a formação de um padrão identificador capaz de indicar a falange, o orixá sustentador e demais mistérios convenientes a esta dinâmica. Nem todo símbolo receberá uma explicação detalhada por intermédio do guia espiritual. Entretanto, esses fatos isolados não significa que o médium pode interferir ao seu bel prazer, adicionando ou tirando qualquer desenho que lhe vier à mente. O bom senso precisa ser respeitado. A assinatura do guia da entidade, assim como a dos encarnados, possui certas tendências para alteração com o tempo. Portanto, é completamente natural encarar o formato de um ponto riscado e se demorar para conhecê-lo como aquele ponto que foi feito no início do desenvolvimento mediúnico. Então, a entidade ela pode trazer diferenças no ponto na hora de riscar. Com as mudanças, com as experiências, o aprendizado trazido pelos anos, novas ferramentas são entregues aos espíritos de luz e as barreiras intelectuais, antes tão maciças, se esvaem como poeira para que novos horizontes sejam auferidos. Nada é mais fácil do que riscar um ponto sugerido, um ponto sugestionado. Basta fazer aí uma pequena pesquisa pelas redes sociais. Entra na internet ou compra um livro, Vai lá na internet e coloca lá, ponto riscado. Você vai encontrar, na realidade, mais ou menos, uma pesquisa assim por alto, 223 mil resultados, repletos de imagens e explicações que aparecem nessas páginas das redes. Um catálogo perfeito, mas um catálogo para quem é impaciente com o seu próprio processo, que quer pular etapas, que quer tentar encontrar soluções rápidas para o seu processo mediúnico, sempre tendo que ter cautela ao fazer pesquisa na internet para descobrir sobre o seu guia, sobre a sua entidade, os fundamentos dele. Pois poderemos ser sugestionados e com isso nos afastar da verdadeira essência individual desta entidade. Estude sim,
Estude muito, estude sempre, mas não deixe se levar por imagens e fundamentos errôneos a respeito de nossas entidades. Lembre sempre que eles que nos mostram o caminho e não nós que sugerimos. Temos uma lista de observações ao qual nos foi permitido conhecer pelas próprias entidades. Sim, elas nos ensinaram aquilo que nos é permitido saber. Porque nem tudo é permitido. Nossa mente não seria capaz de entender tão gloriosa e tão linda imagem e vibração. Vamos conhecer algumas orientações. O ponto riscado, onde surge um círculo, é uma representação da relação entre o homem e o cosmo. No interior temos um ponto central. Representa a essência. Dali partirão todos os demais elementos. Esse ponto representa Deus, a força onipotente, no qual partiu todas as coisas existentes no nosso planeta. Existem dois tipos de pontos riscados: o ponto aberto e o ponto fechado. O ponto aberto, a sua ação ela é mais ampla, ela é mais vasta, ela envolve todos que ali estão e tudo que está dentro do terreiro. Esse tipo de ponto só é permitido ser riscado pelo pai, pela mãe de santo ou pelo dirigente espiritual, porque neste caso está expandindo energia para todos. Já o ponto fechado, existe um ponto que é o ponto fechado. A ação do ponto fechado é uma ação concentrada, é uma ação que tem limites, ela está delimitada, né? A entidade, neste caso, cria um campo energético, uma força usada em determinadas situações e em pontos identificatórios. No ponto são colocados elementos, colocados símbolos ancestrais. Ao ser riscado, é ali que está esta simbologia. É criado um instrumento sagrado a cada ponto. Cada traço, cada forma tem um significado. E de acordo com a ordem, com a direção, com a informação sobre a manifestação espiritual, ora transcrita através do ponto riscado, é a missão do trabalho. Como já vimos, círculo representa a relação entre o homem e o universo, representa a perfeição. Círculo aberto, energia expandida. Círculo fechado, energia concentrada. Círculo com um ponto no centro, Ser Supremo, Oxalá. Círculos menores e semicírculos são as fases da Lua, geralmente símbolos de Iemanjá, força de luz e etc. Círculos com estrias externas, aqueles raios para o lado de fora, o Sol, símbolo de Oxalá. E agora, círculos com estrias internas. O que nós vimos no nosso próprio terreiro, representado por um caboclo boiadeiro que acompanha o Marcos, que representa o que? Aquelas estrias internas, o vento, Inhansã. Então, nós estamos falando de um caboclo boiadeiro, um caboclo que vibra na força de Inhansã. Existem muitas grafias utilizadas por nossos guias e essas são, assim, as mais comuns. Porém, no ponto riscado está o segredo, a assinatura de cada entidade.
onde poderemos perceber símbolos ainda que não conhecemos, símbolos desconhecidos, representados pelas entidades. Aí você fala, mas o que é isso? Eu nunca vi isso? Não, não vai ver, porque não pertence ao nosso planeta. Cabe a nós o estudo e a avaliação, não só do ponto riscado, mas da manifestação e da confirmação do guia como um todo, onde tem que prevalecer sempre a energia que está vibrando. Com isso, nós só temos uma frase para fechar o nosso estudo de hoje. Umbanda é coisa séria, para gente séria. Tudo tem sua hora. Não tenha pressa. Nenhuma folha cai da árvore sem que seja o momento certo. Dedique-se sempre, busque o conhecimento, procure evoluir cada vez mais. Epa, babá, Oxalá. Epa, meu pai. Espero que tenham gostado. Nos encontramos na próxima semana. Fiquem todos na paz de nosso Pai Oxalá. Epa, babá, Oxalá. Epa, ô meu pai.